A paz do Senhor. Estou aqui enrolado um pouquinho aqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por mais uma vez estar aqui na tua presença. Te louvando, bendizendo o teu santo nome, Pai, te agradecendo porque tu és bom, Pai, e a tua misericórdia dura para sempre. E que nós devemos confiar sempre em ti, porque sempre tem uma resposta para cada um do teu filho que bate a porta. Pai, eu quero abençoar as vidas, ó Pai, que aqui vão ouvir a palavra do Senhor, que vão estar aqui na tua presença, Senhor Deus. Em nome de Jesus, toma a frente, Senhor Deus, de cada casa que abre para ouvir a tua palavra, para receber, ó Pai, uma unção especial de ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu não tenho nada, mas o Senhor, Pai, é o Deus que traz, ó Pai, virtude, poder e graça, Pai. Por isso, Senhor Deus, eu abençoo a vida da Maria Helena, abençoo a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos, ó Pai, da Rosângela, Senhor Deus, de cada um daqueles que possam estar, Senhor Deus, presenciando, Senhor Deus, neste momento, a tua graça, Pai, e que a tua palavra faça diferença em nome de Jesus. Queremos te adorar, Pai. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Jesus. Hoje eu não tenho louvor, hoje eu cantei. Ah, Jesus, eu tenho que trazer aqui, eu não posso parar de ministrar a palavra de Deus e de falar desse Jesus. Vocês concordam, eu continuo louvando, mas eu não tenho aqui instrumento, não sei tocar instrumento nenhum. Quem sabe eu venho a tocar, porque eu sempre quero melhorar, né? Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Oh, glória! Amém, queridos? Eu escrevi um texto, botei até no grupo da igreja, né, sobre o momento que eu estou passando, de dificuldade, de dores, e que Deus trouxe isso na minha mente, né, essa verdade de Deus, que eu não tenho que reclamar, eu tenho que glorificar esse Deus. E outra coisa, perseverar e não aceitar este sofrimento. Né? Eu botei assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um provérbio, sei lá, isso é um ditado popular, mas a água que eu falo aqui é a água
da palavra de Deus. Pastor, mas por que se referencia a água com a palavra? Amados, a água é uma verdade bíblica. Né? Com a água é que o Noé, Deus, né, através de Noé, né, colocou uma arca e acabou o mundo em água, ou seja, purificou o mundo, porque o mundo estava em pecado. A água tem um fundamento no batismo, ele representa a palavra de Deus também, do que não basta você se batizar, você tem que permanecer na água da palavra. E Efésios capítulo 5, versículo 26, eu vou abrir aqui também, Efésios capítulo 5, versículo 26, diz a seguinte palavra que, em concordância com isso que estou trazendo para vocês, né? Efésios capítulo 5, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para, no versículo 27, a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, santificar, né? Purificando pelo lavagem da água de água pela palavra. Ou seja, não é a purificação da água, não é lavar a mão na pia, não é lavar a mão, não. É a purificação de água pela palavra. Ou seja, a palavra representa a purificação através, como se fosse a água, o solvente universal. Para quê? Para que a igreja possa ser gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que nos santifica, amados, o que santificou a mim, que santifica a todos nós, todo dia, é a palavra de Deus. Por isso que nós devemos ler a palavra. Mas não só ler, né? Também temos que meditar na palavra. A palavra também, ela produz o quê? Fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a palavra, ela tem essa fazer com que nós possamos ter essa capacidade de nos separar para Deus, de ficar mais junto e próximo ao Senhor. Por exemplo, né, aqui diz que a palavra ela é algo que faz com que nós, né, qualquer pessoa, essa palavra vem discernir, né, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que nós lemos, a palavra é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Né? A palavra é viva e eficaz. É como se fosse uma água, produzindo, né, assim, a limpeza, a purificação. Ela é viva. Né? Lembra que Jesus Cristo, quando falou para a mulher samaritana, preguei esse domingo, né? A água viva, se você pedisse para mim, eu lhe daria água viva para jorrar para onde? Para a vida eterna. Você vê como é que a referência da água ela traz essa coisa viva, tão viva que faz diferença. Olha só, é água viva e eficaz. Eficaz porque ela produz os seus efeitos. Eficácia, eficaz. Ela surte um efeito. Ela é viva e surte efeitos. Ela faz diferença, ela modifica. Né? Como diz Isaías 55, né? É como se fosse a água que cai da chuva, é como se fosse a chuva que cai do céu e produz semente, produz algo. Ela tem uma eficácia, ela tem um efeito. Né? Então, ela diz que assim, a palavra para mim não volta vazia. Né? Isaías 55 fala que a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia para Jesus, para Deus. Ela produz efeitos. É como a chuva que cai na terra. Então, ela tem, presta bem atenção, né? Ela é viva. Então, essa palavra é viva, essa que nós estamos lendo, e é eficaz, produz efeito. E é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Na época dos hebreus, né, lutavam muito com espada, né? E a espada era
de um lado e de outro. Ela tinha fio dos dois lados para cortar. Então, né? Quando o fio, a espada, misericórdia, é para cortar dos dois lados. Espada, então ela penetra, ela é cortante, ela penetra. Ela é viva, produz efeito e penetra. Né? Penetra com um corte profundo. Ela não tem como impedir a penetração dela. Se você abre, você está abrindo o seu coração. Essa palavra está entrando em você, está entrando na sua casa. É como se fosse uma nuvem de glória que entra dentro da sua vida. Da forma como você recebe, ela vai produzindo efeitos em você. É tremendo, amados. Glória a Deus. E Deus me faz lembrar de versículos, né? De Atos capítulo 10, versículo 45, 46, 47, fala que Paulo, 44, 45, Atos 10, 44, 45, 46, essa palavra, né? Ele lançou a palavra, ele estava pregando a palavra na casa de Cornélio, e o que aconteceu? A palavra entrou na vida das pessoas e elas começaram a orar em línguas. Começaram a falar e a profetizar, porque a palavra entrou de tal forma que eles estavam tão ávidos à palavra, como uma terra, né, fértil, e ali entrou de tal coisa que produziu algo, o efeito foi imediato. Eu vou ler para vocês aqui Atos capítulo 10, 45, 10, 44, se vocês puderem abrir, Atos capítulo 10, 44. Diz assim, Atos 10, 44 e 45. Olha como é que é fundamental a gente estudar essa palavra que traz essa resposta para a gente, né? Tremendo, manos, tremendo. Pedro pregando, eu vou ler do 37. Vós conheceis a palavra, Atos 10, 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, Pedro falando, somos testemunha de tudo o que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram-lhe a vida, né, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Amados, quando ele pregou a palavra, à medida que ele estava pregando a palavra, caiu sobre eles o Espírito Santo, como derramou o Espírito, né? Pedro falava, vendo, caiu, né? Como se fosse uma chuva, derramou. A palavra fez tanto efeito dentro deles que o Espírito Santo se manifestou. É tremendo isso, mas não dá para... a gente fica vendo isso e a gente sabe que é Deus trabalhando na vida das pessoas através da palavra. A palavra, ela é viva e eficaz, como diz aqui, como nós estamos vendo, né? Mais cortante do que qualquer espada de Deus, como penetra até o ponto de dividir alma de espírito. Eu nunca me esqueci, Mariana, quando eu estava dando aula para o Charles Cury, né? Não sei se você estava nessa aula. E ali
eu estava dando aula para o Charles Spurgeon, para todos que estavam batizando, e falei, né, sobre como esta palavra de Deus é poderosa. Quem pode separar juntas e medulas, espírito e alma, né? Eu falei, juntas e medulas, é o Charles Spurgeon falou assim, hoje em dia talvez consiga se separar. Eu falei assim, e há 2000 anos atrás, como é que ele sabia disso? Aí ele falou assim, quer saber de uma coisa? Até hoje não se consegue separar juntas de medulas. Aí eu falei, meu Deus, como é que um homem desse aqui, Pedro, né, que escreveu Paulo, essa carta de Hebreus, pode saber disso? Só o Espírito Santo, que já entrou dentro de mim e de você, pode discernir isso. É glória de Deus, amados. É maravilhoso. Separa juntas e medulas, né? E diz aqui, né, que é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos corações. Ela sabe o que está dentro do seu coração, do meu coração. E neste momento eu profetizo isso, que ele faz diferença na vida, na sua vida, na minha vida. Ela quando eu estudo com vocês isso, quando eu falo, ministro, ela está fazendo efeito, ela está produzindo eficácia, ela está penetrando, ela está curando, porque ela faz cura até de coluna. Por causa da espinha e medula, ela consegue separar. Ela faz coisas tremendas. E ela faz agora, se você está apto, recebendo essa palavra, ela faz diferença na sua vida. E depois no versículo 13, né, que eu não vou demorar muito aqui, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele quem temos que prestar conta. Um dia eu vou prestar conta para ele. Nós vamos prestar conta para Deus. E eu não quero, pai, eu quero deixar nunca de largar esta palavra, deixar de ministrar esta bênção, esta cura do Enzo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Isso que está pedindo a Cleide, que o Senhor visite o Enzo e que sabe que isso é um propósito, porque ele discerne pensamentos e propósitos dos corações. O propósito da Cleide é curar o Enzo, e a palavra seja lançada no coração do Enzo para ele vir para a casa do Senhor, que Deus deu uma palavra profética para a Cleide, para falar com o Enzo, volte para Jesus, porque Ele está te chamando, e Ele está te curando, Ele está te libertando para nunca mais acontecer o que aconteceu. Esta é a palavra de Deus. É viva, é cortante, é penetrante e produz efeitos, eficácia. E é por isso que nós buscamos ao Senhor, buscamos a graça, buscamos a palavra, e lemos a palavra, e voltamos-se para Deus. Porque esta é a palavra da verdade, em nome e por amor de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, né? Que nós possamos estar estando na igreja, colocando Ele sempre, dizendo, nunca é suficiente você falar com Ele, sempre fale mais, procure mais, né? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele age. Muitas vezes não vemos, mas Ele continua agindo, continua trabalhando. Não desista, persevere. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um ditado que Maria Helena conhece. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E esta água do qual eu falo é a água da palavra de Deus, né? Que glória, que Deus, aleluia, para que Ele nunca, nunca, eu e você, nunca esqueceremos dos ensinamentos do Senhor. Amém, queridos? Senhor, toma a vida do Enzo na concha das tuas mãos. Mais uma vez, eu uno com os demais que estão aqui comigo para orar pela vida do Enzo, para que a glória de Deus se manifeste e traga alegria para o coração da tua serva Cleide e também para a Graciele, a mãe do Enzo, né? Que Deus possa fazer um milagre e que a glória de Deus possa se manifestar de forma poderosa, Senhor.
Coloca as suas mãos sobre ele. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém, queridos? Deus é bom em todo o tempo. Amém, Jesus. Que Deus abençoe também e restaura, Senhor, a recuperação do Márcio. Pai, faça um milagre. Porque tu sabes, ó Pai, que ele operou, eu sei, e eu creio, Pai, que ele vai ter saúde perfeita. Em nome de Jesus. Que a glória de Deus se manifeste na vida dele, que traga paciência, sabedoria e principalmente a busca de Jesus Cristo. E o abençoe em nome de Jesus, o Márcio, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tchau, queridos. Vontade de ficar mais um pouquinho, mas eu tenho uma reunião daqui a pouco também com o pessoal da igreja. Paz. Tchau, tchau.